Oi, pessoal! Hoje a gente vai fundo numa das questões mais espinhosas da liderança, sabe? E para guiar essa nossa conversa, vamos nos basear nas ideias do administrador Tony Smilon. O dilema é clássico: ser chefe ou ser amigo. E olha, se você curte esse tipo de análise mais direta, sem enrolação, já segue o canal e deixa aquele like, porque isso dá uma força gigante pra gente continuar, beleza? Então, vamos lá, direto ao ponto. Chefe pode ser amigo? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? Porque, poxa, existe essa tensão. De um lado, você quer ser um líder acessível, que entende as pessoas, mas do outro precisa manter autoridade para guiar a equipe. E aí, como é que a gente anda nessa corda bamba sem cair? Para a gente desenrolar essa meada, nosso roteiro está bem claro. Primeiro, a gente vai entender a essência da liderança. Depois, vamos ver as ferramentas de comunicação que todo líder precisa ter. Aí sim, a gente entra de cabeça na questão da amizade. Aprende a equilibrar interesse com autoridade e, no final, ver o impacto que uma liderança autêntica de verdade pode ter. Então, vamos começar pelo começo, pela fundação de tudo, a essência da liderança. Sabe? Antes mesmo de pensar em amizade, a gente precisa entender o que sustenta uma liderança que funciona. E a resposta está aí: confiança e respeito. E o primeiríssimo papel de um líder é justamente criar o que a gente chama de visão compartilhada. Pensa comigo, se a equipe não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve, né? Fica todo mundo perdido. Um bom líder garante que todos não só estejam no mesmo barco, mas que estejam remando juntos na mesma direção, com um propósito que faz sentido para todo mundo. E para essa visão não ser só um quadro bonito na parede, ela precisa de 3 pilares bem fortes. O primeiro é o empoderamento, que é basicamente confiar na sua equipe, dar espaço, dar autonomia. O segundo, resiliência. É aquela capacidade de manter o time firme e motivado, mesmo quando as coisas apertam. E por último, mas super importante, integridade. É agir da forma correta, seu exemplo. São essas 3 coisas juntas que constroem aquele respeito que não se impõe, se conquista. Beleza? Com essa base bem construída, vamos para as ferramentas. Se liderança é uma arte, a comunicação é sem dúvida o principal instrumento. É a habilidade que vai fazer toda a diferença na hora de engajar e motivar a galera. E aqui, se liga nessas 3 chaves que abrem muitas portas. Primeiro, feedback construtivo, aquele que ajuda a pessoa a crescer, não o que só aponta o dedo, sabe? Segundo, escutativa. Parece óbvio, né? Mas ouvir de verdade, prestando atenção, cria uma conexão e uma confiança absurdas. E terceiro, usar uma linguagem positiva. Reconhecer o esforço, valorizar o trabalho, isso levanta a moral de qualquer time. Ok, agora que a gente já tem a base e as ferramentas, chegou a hora. Vamos mergulhar de cabeça no nosso dilema principal, a tal da questão da amizade. Como é que a gente separa as estações, o pessoal do profissional, sem fazer uma bagunça? A grande questão é: onde é que está o limite? Como um líder pode mostrar que se importa de verdade com as pessoas, com o ser humano ali, sem que isso vire perda de autoridade ou, pior, favoritismo? Essa é a corda bamba que a gente falou e muito líder bom acaba se desequilibrando nela. E a resposta, segundo o trabalho que a gente está analisando aqui, está num modelo bem claro para construir relações saudáveis no trabalho. A ideia não é criar um muro, sabe? Não é evitar a proximidade. É saber como se aproximar do jeito certo. E o segredo está todo em saber diferenciar 2 coisas. O líder precisa mostrar 2 tipos de interesse. De um lado, o interesse profissional, focado no crescimento da pessoa, no desempenho, nas entregas. Do outro, o interesse pessoal, que é se importar com o bem-estar daquela pessoa, mas, e essa é a parte crucial, sem ser invasivo, sem cruzar a linha da privacidade. Porque, olha, quando essa balança pende para o lado errado, os riscos são enormes e bem perigosos. Você pode ter a perda de autoridade quando a amizade faz o respeito profissional ir por água abaixo. Pode ter a invasão de privacidade, que deixa todo mundo desconfortável. E, claro, o desequilíbrio na equipe, que gera aquela sensação horrível de injustiça, de panelinha. Mas, quando o líder acerta a mão nesse equilíbrio, aí o impacto é gigante. É aqui que a gente começa a ver os frutos de uma liderança que é, ao mesmo tempo, autêntica e equilibrada. Essa abordagem equilibrada, na prática, gera 3 resultados fundamentais. Quando um líder mostra interesse profissional e pessoal da forma correta, respeitosa, ele está, na verdade, alimentando diretamente o engajamento do time, construindo uma confiança sólida e, como consequência natural, colhendo resultados muito melhores. Vamos falar do primeiro,
engajamento. É simples. Quando as pessoas da equipe sentem que o líder se importa com elas de verdade, não só com os números, mas com o desenvolvimento delas e com elas como pessoas, a vontade de vestir a camisa da empresa, de ir além, cresce demais. Depois vem a confiança. Essa abordagem cria o que a gente chama de segurança psicológica, um ambiente onde as pessoas não têm medo de dar ideias novas, de admitir, olha, errei aqui, de colaborar sem receio, porque elas sabem que o respeito é a regra número 1 do jogo. E por fim, aquilo que todo mundo busca, os resultados. E o ponto aqui é que não tem mágica. Times que estão engajados, que confiam uns nos outros e no seu líder, simplesmente entregam resultados melhores e mais consistentes a longo prazo. É uma consequência quase que matemática desse equilíbrio. E para fechar essa ideia, essa frase resume tudo de forma brilhante. Um líder equilibrado demonstra tanto interesse profissional quanto pessoal, construindo confiança sem perder o respeito. Viu só? O objetivo nunca foi ser distante ou frio, é ser inteligente e respeitoso nessa aproximação. Então, agora que os princípios estão mais claros, a pergunta final fica para reflexão. No fundo, a discussão não é sobre ser amigo ou não ser amigo. É sobre como construir uma liderança que se baseia em respeito de verdade, dos dois lados. A pergunta que fica no ar é: que tipo de líder cada um de nós escolhe ser?